O grande movimento adventista. Capítulo 3. A vinda da semente prometida. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Efésios 3, de 3 a 9. Tem-se afirmado que no Antigo Testamento o Evangelho está escondido, e no Novo Testamento ele é revelado, conforme expresso por outro autor. À medida que se afastaram de Deus, os judeus, em grande medida, perderam de vista os ensinamentos do serviço do santuário. Esse serviço tinha sido instituído pelo próprio Cristo. Era cheio de vitalidade e beleza espiritual, e em cada detalhe simbolizava a ele. Mas os judeus perderam a vida espiritual de suas cerimônias e agarraram-se a formas mortas. Confiavam nos próprios sacrifícios e ordenanças, em vez de descansar naquele a quem eles apontavam. Buscavam um governador temporal. Embora os judeus desejassem a vinda do Messias, não tinham qualquer noção de sua missão. Não buscavam redenção do pecado, mas libertação dos romanos. Esperavam que o Messias viesse como um conquistador, para quebrar o poder do opressor e exaltar Israel ao domínio universal. Assim estava preparado o caminho para rejeitarem o Salvador. O povo em trevas e opressão e os governantes sedentos de poder ansiavam pela vinda de alguém que vencesse seus inimigos e restaurasse o reino de Israel. Haviam estudado as profecias, mas sem discernimento espiritual. Desse modo, negligenciaram as Escrituras que apontavam para a humilhação do primeiro advento de Cristo e aplicaram erroneamente as que falavam da glória de sua segunda vinda. O orgulho obscureceu-lhes a visão. Interpretaram a profecia de acordo com seus desejos egoístas. Por mais de 1000 anos, o povo judeu tinha esperado a vinda do Salvador. Depositaram suas mais ardentes esperanças nesse evento. Na música e na profecia, no ritual do templo e nas orações domésticas, tinham entesourado seu nome. Mesmo assim, não o conheceram na sua vinda. O amado do céu era para eles como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías 53, 2. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João 1, 11. Da linhagem de Davi. À medida que o tempo previsto por Daniel se aproximava, quando o Messias, o príncipe, ou ungido, apareceria, o povo judeu poderia ter argumentado, e de fato fez da seguinte maneira: o Messias, segundo a carne, é para vir da casa e da linhagem de Davi. Portanto, seu nascimento deve ser dessa linhagem, e de acordo com os regulamentos e costumes da lei judaica, ele deve ser ungido para o serviço público com a idade de 30 anos. Se ele deve surgir como o ungido nessa idade, então o seu nascimento deve acontecer 30 anos antes do término das 69 semanas de anos, que se estenderiam até a vinda do Messias. Predições de Simeão e Ana.
Nessa época, todo Israel estava em expectativa. Os sinceros e dedicados estudantes das Escrituras estavam procurando pelo nascimento daquele que seria seu soberano e governador. Ao idoso e piedoso Simeão, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Quando o bebê Salvador foi levado ao templo, Simeão soube que essa criança era aquele cujo nome seria o Cristo. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Lucas 2, 28 a 32. Simeão os abençoou, José e Maria, e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2, de 34 a 35. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Lucas 2, de 36 a 38. Anjos visitam os pastores. Antes disso, anjos haviam anunciado as boas novas do nascimento do Salvador aos pastores nas planícies de Belém. Aos ouvidos atentos dos pastores, os anjos cantaram esses acordes melodiosos: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Lucas 2, 14. Os sábios do Oriente visitam Belém. Depois disso vieram os sábios do Oriente, que viram o surgir da estrela como previsto por Balaão. Seguindo-a em seu curso, chegaram a Jerusalém e ali indagaram a respeito do recém-nascido monarca. Sendo instruídos de que Belém seria a cidade natal do desejado, puseram-se a caminho. Guiados então pela estrela que havia reaparecido, foram levados ao berço do humilde Salvador. Lá adoraram esse divino bebê, presenteando-o com ouro, incenso e mirra. Em seguida, retornaram à longa viagem de retorno. O Salvador aos 12 anos de idade. Até os 12 anos de idade, pouco é relatado sobre Cristo, o Salvador, exceto seu crescimento em sabedoria e estatura e sua respeitosa submissão aos pais. Mas com a idade de 12 anos, tendo acompanhado José e Maria a Jerusalém para assistir à festa anual, surpreendeu os sacerdotes com o conhecimento revelado por suas perguntas, bem como pelas respostas aos complicados problemas que eles lhe apresentavam. Desde então até o início de seu ministério público, honrou a humilde ocupação de carpinteiro e a exerceu junto a José, marido de Maria. A missão de João Batista. 6 meses antes de seu ministério público, a missão de Cristo foi anunciada por João Batista. Grandes multidões vinham ouvir João, sendo por ele batizadas. Estando o povo na expectativa, esperando a vinda do Messias e discorrendo, racionalizando ou debatendo, todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, João respondeu a todos eles dizendo: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Lucas 3, de 15 a 17. Jesus é batizado. Enquanto batizava, João assim se expressou ao ver Jesus vindo para ser batizado: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele.
Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João 1, 29 a 34. A voz vinda do céu. A divindade de Cristo foi confirmada não apenas pela descida visível do Espírito Santo em forma de pomba, mas também por uma voz vinda do céu. No Evangelho de Mateus, lemos assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 a 17. Apesar de João não ter realizado nenhum sinal, o povo, quando viu o enorme poder que caracterizava o ministério de Cristo, foi constrangido a dizer: tudo quanto João disse a respeito deste era verdade. João 10, 41. Cristo foi ungido de acordo com a lei. Ligado ao relato de Lucas quanto ao batismo e à unção do Espírito Santo sob a forma de pomba, lemos: tinha Jesus cerca de 30 anos. Lucas 3, 23. Lemos o seguinte a respeito de Cristo após o longo jejum de 40 dias a que se submeteu e após as terríveis tentações do demônio no deserto após seu batismo. Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, de 16 a 21. O tempo está cumprido. Marcos, ao registrar o mesmo evento, disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, 15. O tempo previsto para o aparecimento do ungido havia chegado. Ele havia recebido a unção do Espírito Santo em seu batismo, iniciado seu ministério exatamente no tempo e da forma predita pelos santos profetas de outrora. Prova visível do ministério de Cristo como Messias. O ministério de Cristo foi acompanhado de uma constante realização de milagres. Para o povo, apesar de falharem em compreender completamente suas parábolas e palavras, esse fato era prova visível de que ele era Emanuel e que Deus estava com ele. Através desses milagres, Cristo demonstrava possuir o poder de Deus e revelava sua bondade e seu caráter. Após Filipe passar 3 anos com Cristo e testemunhar seus poderosos milagres, pediu: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu então: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João 14, de 8 a 11. João fica perplexo. João testemunhou a descida visível do Espírito Santo sobre Cristo e ouviu a voz do céu que o declarava Filho de Deus. Ele mesmo declarou que Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No entanto, os eventos foram se desenrolando de forma tão oposta às suas expectativas que em sua prisão sombria ficou conturbado e confuso. Assim escreve uma autora: como os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo. Esperava que Jesus tomasse o trono de Davi, e ao passar o tempo e o Salvador não reclamar nenhuma autoridade real, João ficou perplexo e turbado. O Desejado de Todas as Nações, página 144. E João, chamando 2 de seus discípulos, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes.
Lucas 7, de 19 a 22, e Mateus 11, 4. Foi com dificuldade que o povo judeu, ou mesmo os discípulos, conseguiu entender claramente muitas das verdades que o Salvador anunciava, pois todos estavam firmemente estabelecidos na crença de que quando o Messias viesse, este quebraria o jugo romano que tanto os incomodava e restauraria imediatamente o reino de Davi, governando como rei temporal. Jesus começou sua pregação dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, 17. Quando os seus apóstolos foram enviados, levaram a mesma mensagem. Está próximo o reino dos céus. Mateus 10, 7. Mais tarde, em seu ministério, ao enviar os 70, instruiu-os a dizer as mesmas palavras: A vós outros está próximo o reino de Deus. Lucas 10, 9. O povo se maravilhou com a obra de Cristo. As maravilhosas palavras e ensinamentos de Cristo levaram o povo a exclamar: Jamais alguém falou como este homem. João 7, 46. Quando ele curou um homem cego e mudo, toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Em outras palavras, não é esta a semente de Davi, o Salvador prometido? E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: Donde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mateus 13, de 54 a 55. Aproximadamente no 3º ano do ministério de Cristo, indo ele ao templo para a festa da dedicação, vieram a ele os judeus e lhe perguntaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. João 10, 24. No ano anterior, quando fez o maravilhoso milagre de alimentar 5.000 pessoas, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para um monte. João 6, 15. Cristo conta aos discípulos acerca de sua morte. No ensino a seus discípulos, Cristo dissipou a ideia do estabelecimento de um reino temporal, de começo imediato, e mostrou-lhes que deveria morrer e ressuscitar, partir e então voltar outra vez. Portanto, perguntou-lhes: Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Após adverti-los de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, lemos: Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Na mesma ocasião, ele lhes disse que alguns deles não morreriam até ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Cerca de 8 dias depois, essa profecia se cumpriu. O apóstolo Pedro se refere à visão de Cristo vindo em seu reino como prova da segunda vinda de Cristo ainda futura. Certa vez, quando Cristo e seus discípulos estavam na Galiléia, ele lhes declarou: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao 3º dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. No entanto, eles ainda não haviam entendido ou captado o que ele queria dizer. Pois, enquanto Cristo tentava impressionar a mente dos discípulos com a verdade solene sobre sua morte e ressurreição, eles discutiam sobre quem deveria ser o maior no reino dos céus. Mateus 18, 1 e Marcos 9, de 33 a 34. Em outra ocasião, Pedro disse a Jesus: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
Mesmo assim, a ideia de que um reino seria estabelecido imediatamente predominou na mente deles e, como seres humanos, começaram a ambicionar as posições mais altas no reino. Em seguida surge a ambiciosa mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, pedindo que Cristo favorecesse seus filhos com altos cargos, uma à direita e outra à esquerda do seu trono, ou talvez que um fosse o primeiro-ministro e o outro o secretário de Estado. Mas Cristo disse claramente: não sabeis o que pedis. A entrada triunfal em Jerusalém. Não muito depois desses acontecimentos, Lázaro, morto havia 4 dias, foi ressuscitado. Esse poderoso milagre assombrou o povo a tal ponto que os fariseus ficaram alarmados, convocando de pronto, juntamente com os sacerdotes, um concílio. Em suas deliberações perguntaram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Ao mesmo tempo em que um poder satânico tomava conta dos que tentavam destruir Cristo, um poder do alto movia as massas para glorificá-lo e cumprir o que havia sido predito a seu respeito. Nessa ocasião, o povo saiu em massa, não só para ver Jesus, mas também a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Agora parecia-lhes seguro que Jesus era o tão esperado rei. Ao encontrá-lo a caminho de Jerusalém, montado num jumentinho, as seguintes palavras das Escrituras vieram com força à mente deles: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Um forte clamor de triunfo se ergueu daquela vasta multidão, o que deixou os astutos e insensíveis fariseus perturbados. Disseram entre si: vedes que nada aproveitais. Eis aí, vai o mundo após ele. João 12:19. Então pediram que Cristo fizesse calar tais aclamações, ao que ele respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Sobre essa ocasião, a ordem do mestre era: clamai. Se o povo não obedecesse, ele daria voz às pedras do caminho, e elas clamariam, porque sua palavra iria se cumprir. Cristo deve partir e retornar. O Salvador não procurou apenas mostrar aos discípulos que ele estava para morrer e ressuscitar em seguida. Buscou também ensinar-lhes que seu reino não viria enquanto ele não partisse e retornasse. Referindo-se à sua crucificação, disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Cristo disse o seguinte para impressionar ainda mais as mentes dos discípulos, com o fato de que precisava partir e retornar antes do estabelecimento do seu reino na terra. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Então ele lhes encorajou o coração aflito e preocupado com as seguintes palavras: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A parábola do homem nobre. Ainda com o intuito de corrigir a falsa ideia de que seu reino seria estabelecido imediatamente, o Salvador contou-lhes outra parábola enquanto subia para Jerusalém com seus discípulos. Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte.
Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Nessa parábola, Cristo é representado pelo homem nobre. Ele estava de saída para um país distante, para o seu pai, onde receberia o reino antes de voltar para reinar. Em resposta à pergunta dos discípulos, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, em Mateus 24:3, o Salvador delineou os eventos que sobreviriam à igreja até a grande tribulação e os claros sinais que ocorreriam. Quando tais eventos ocorressem, os discípulos saberiam que sua vinda estava próxima, mesmo às portas, e que a geração que presenciara esses sinais não deixaria o palco de ação até que ele viesse. Abandonado por todos os discípulos. Apesar de todas as instruções que Cristo dera aos discípulos acerca de sua morte e humilhação, eles fracassaram completamente em compreender a verdade que ele lhes havia revelado sobre seu julgamento e crucificação. Tinham uma concepção tão fraca da verdade que, vindo a provação, morreu-lhes a esperança e, deixando-o, todos fugiram. Até mesmo Pedro, discípulo sempre fervoroso, que havia prometido que nunca o abandonaria, mesmo se todos o fizessem, poucas horas depois, negava seu Senhor, jurando que não o conhecia. Quando o Senhor afirmava que no terceiro dia após a crucificação ele ressuscitaria dentre os mortos, os discípulos questionavam e discorriam entre si sobre o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Tão faltos de fé eram eles, que depois de sua morte, quando seu corpo foi colocado no túmulo novo de José, fizeram os preparativos para o embalsamarem. Tendo perdido a esperança, como se sepultada com Cristo no túmulo, podemos imaginar que terrível sábado foi aquele para os discípulos. Com o coração carregado de tristeza e decepção, e sem ter por perto seu piedoso e compassivo Salvador, cuja vida havia sido repleta de atos de ternura e misericórdia, para os confortar e fortalecer, quão desoladora era sua condição. Comoventes eventos na manhã da ressurreição. Amanhece o primeiro dia da semana. Há grande movimentação no céu e na terra. Um poderoso anjo desce do reino da glória até o túmulo de José, ordenando que o Filho de Deus ressuscite. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Imagine testemunhas como essas entrando em Jerusalém, aparecendo às portas de seus amigos com a mensagem de que o Cristo crucificado ressuscitara dentre os mortos e que por seu poder ele as havia trazido de volta à vida, a fim de darem testemunho a respeito de sua ressurreição. Que agitação deve ter havido entre os discípulos e as santas mulheres, correndo aqui e ali para contar as alegres novas. Ele ressurgiu dentre os mortos, pois nós o vimos e falamos com ele. Jesus caminhando pela região. Outro evento que merece destaque é o encontro de Jesus com 2 discípulos na estrada para Emaús. Assim diz o relato bíblico. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém cerca de 60 estádios, 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de tudo aquilo que se havia sucedido. E aconteceu que, enquanto conversavam e arrazoavam juntos, o próprio Jesus se aproximou e se uniu a eles na jornada. Os olhos, porém, estavam-lhes como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno,
que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, de 13 a 27. Quando ele estava com eles à mesa, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Os discípulos finalmente compreenderam, após ouvirem uma completa explicação do grande mistério que os inquietava, que tinha de haver uma morte e uma ressurreição relacionadas à missão do Salvador. Mas como deveriam considerar a questão sobre seu reino? A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1, de 3 a 5. Será este o tempo em que restaures o reino? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Como se dissessem: nós aprendemos que era necessário que o Senhor fosse crucificado e ressuscitasse dentre os mortos segundo as Escrituras. Mas não vai restaurar o reino agora? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Jesus deveria permanecer no céu até a restauração. Agora que o Salvador havia partido e os discípulos o haviam visto subir para onde estava antes, tinham a certeza de que o Espírito Santo lhes revelaria o momento em que o reino viria. Então, Pedro, em suas instruções ao povo após receberem o Espírito Santo, disse: e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O Espírito Santo também revelou a Pedro os fatos referentes aos 3 mundos. Primeiro, o mundo antes do dilúvio, destruído pela água. Segundo, o mundo atual reservado para o fogo. Fogo com o qual a terra é armazenada, como diz a versão revisada. Aquele fogo que será a perdição, ruína e destruição dos ímpios. Terceiro, a nova terra, na qual habita a justiça, ou como alguns traduzem, onde os justos habitarão. O apóstolo Paulo fala da ressurreição do povo de Deus e da transformação de todos os seus santos, de mortais em imortais, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta.
Disse aos coríntios que Cristo está atualmente no trono do Pai, e lá ele permanecerá até que todos os seus inimigos sejam submetidos a ele. Ou seja, até que o reino, seu reino, seja entregue em suas mãos pelo Pai, como profetizado em Daniel 7, 13 e 14 e Salmos 2, 8 e 9. Para os Tessalonicenses, ele apresentou a vinda e a ressurreição de Cristo como sua única esperança, o verdadeiro consolo frente à morte de seus entes queridos. O retorno do Mestre não estava totalmente claro. No entanto, a igreja não sabia o tempo exato em que o Mestre iria voltar. Quando o apóstolo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, disse: "Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados", os irmãos entenderam erroneamente que Cristo viria enquanto alguns deles ainda estivessem vivos. Em sua segunda epístola, ele corrigiu a compreensão errônea deles com base na carta anterior, dizendo: "Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto." A apostasia. A igreja, porém, foi deixada tatear no escuro quanto ao tempo da segunda vinda de Cristo. Os irmãos entenderam que haveria uma apostasia, mas não sabiam qual seria sua duração. Essa questão foi respondida na visão dada a João na ilha de Pátimos, mediante os símbolos encontrados nos capítulos 12 e 13 do Apocalipse. Um tempo, tempos e metade de um tempo, os 42 meses e os 1260 dias, anos. O evento, porém, que dá início a esse longo período ainda não havia ocorrido. Assim, a igreja aguardava a vinda de Cristo sem saber o momento exato em que ela ocorreria, pois quando o tempo da tribulação tivesse passado, haveria ainda um período de conflito e triunfo para a igreja remanescente. Nos registros finais do Novo Testamento, o tema da segunda vinda de Cristo nos é claramente apresentado. Cerca de 1 em cada 30 versos menciona de alguma forma a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O milênio temporal. Acerca da posição da igreja com respeito a essa esperança, que se estende até os tempos modernos, Robert Patterson assim se expressa num periódico chamado O Interior, sob o título A Bendita Esperança. Quando nosso Senhor deixou sua igreja na terra para ir para o Pai, estava ela em uma condição lamentável. Seus 500 discípulos foram cercados por seus inimigos, organizados em religiões e governos anticristãos por uma das maiores inteligências, liderados por uma malícia extremamente venenosa e educados por séculos na prática dos mais eficientes métodos de destruição. O Senhor sabia do perigo que corríamos e não amenizou em seus últimos discursos, nem mesmo prometeu qualquer alívio da inimizade do mundo e das tribulações da igreja. Mas prometeu que voltaria para derrotar seus inimigos e que nos sustentaria até esse bem-aventurado dia. O mundo vos odeia. No mundo passais por aflições. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E quando eu for, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Com a bem-aventurada esperança de seu retorno pessoal, confortou ele sua igreja ao partir. Disse que em sua ausência sofreríamos tribulações, e assim tem sido. Se desfrutarmos de um período de paz exterior durante sua ausência, se sua igreja for liberta dos ataques do mundo, se houver um tempo de pureza em que o joio não crescerá no meio do trigo, ou se na sua vinda ele for bem recebido pelos habitantes de uma terra cheia da glória do Senhor, ou até mesmo encontrar fé na terra, será para ele a mais inesperada surpresa. Jesus não sabia de um milênio assim. Declaramos que ele não tinha conhecimento disso porque nunca disse nada a esse respeito. Ele diz: "Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer."
Mas em nenhum de seus discursos e parábolas há indicação de que devemos aguardar um período de paz ou de glória antes de sua vinda. Os apóstolos também não sabem de nenhum milênio sem Cristo. Ao longo dos 300 anos que se seguiram à partida de nosso Senhor, a bendita esperança da Igreja foi a esperança de seu retorno. Mas a partir do momento em que a noiva de Cristo, no decorrer de sua predita apostasia, começou a consolar-se na sua ausência, obtendo a amizade dos reis da terra, ela automaticamente desviou seu olhar do céu oriental e do retorno de seu Senhor, que poria fim à sua grandeza mundana. Quando os reformadores fizeram soar a trombeta do Evangelho, os sonhos de um milênio sem Cristo foram imediatamente varridos e a Igreja voltou a aguardar a vinda do Senhor para destruir o Anticristo. Em suas cartas, sermões e profissões de fé, os reformadores proclamaram suas esperanças pré-milenialistas. A Assembleia de Westminster conclui seu juramento com uma declaração de fé na segunda vinda do Senhor em palavras que expressam de maneira plena a fé dos pré-milenialistas. Eles a proclamam de forma momentosa, do mesmo modo que Cristo queria que fôssemos plenamente persuadidos de que haverá um dia de juízo, tanto para dissuadir os homens do pecado, quanto para uma maior consolação dos justos nas suas adversidades. Do mesmo modo decidiu ele não revelar esse dia aos homens, a fim de que abandonem toda a segurança carnal e estejam sempre atentos, pois não sabem a hora que o Senhor virá. Precisam estar sempre preparados para dizer: "Vem, Senhor Jesus, e vem depressa." Nossos antepassados reformadores fortaleceram seus corações aguardando a vinda do Senhor e encorajaram uns aos outros, dizendo: "Aguentem firmes, pois ele vem com legiões de socorro." Um sentimento incorporado recentemente a um hino popular de reavivamento, mas familiar aos antigos escoceses guardadores da aliança. Mas não demorou muito para que uma segunda apostasia se estabelecesse entre as igrejas reformadas. Era conhecida na Escócia como moderatismo, na Inglaterra como arianismo e mais recentemente como amplo igrejismo. Na América chamava-se unitarianismo e na Alemanha racionalismo. Estabelecendo a razão humana como juiz, tendo nossa tão limitada observação moderna como evidência, e afirmando que nenhum evento poderia ocorrer se não estivesse de acordo com as leis observadas na natureza, essa filosofia reduziu Jesus à posição de um rabino, um pouco à frente de sua época, mas totalmente ignorante quanto à ciência moderna. Consequentemente, a crença de que alguém assim voltaria do mundo invisível para reinar sobre a terra foi remetida à mitologia hebraica. Daniel Whitby fala sobre o milênio. Um autor assim se expressa sobre a concepção de Daniel Whitby sobre o milênio. As promessas de sua segunda vinda e de seu reino sobre a terra foram interpretadas como significando apenas a propagação de seu evangelho e a sujeição de grande parte do mundo ao cristianismo por um período de 1000 anos, ou, como alguns pensavam, 360 mil anos. Durante esse período, a humanidade deveria avançar nas artes da civilização e desfrutar de paz e prosperidade sem precedentes. No final desse período tão longo, demasiadamente vasto para ser compreendido por mentes comuns, uma grande comoção da natureza poderia ocorrer, e seria dito que o Senhor iria vir e destruir o mundo, convocando a raça humana para juízo. Esta teoria foi elaborada e disseminada por um comentarista inglês chamado Whitby. Daniel Whitby morreu em 1726, que por suas cartas publicadas provou ser um ariano, mas cujos comentários eram populares entre seu próprio grupo e cujo milênio mitológico foi recebido com favor por muitos dos pensionistas ortodoxos e amigos das igrejas estatais da Europa, às quais ele prometia um longo arrendamento de dízimos e homenagens. Por sua influência, essa filosofia foi importada para a América, onde foi imediatamente utilizada como matéria para embasar chavões e discursos bombásticos.
Essas eram as teorias nas variadas partes do mundo, ao nos aproximarmos do momento em que o Senhor enviou o solene aviso de que sua vinda estava às portas.